caso do paciente Ricardo é interessante, pois ilustra inicialmente a importância do diagnóstico diferencial da dengue com outros agravos febris agudos. A gente tem que lembrar das doenças veiculadas pela água. Uma delas muito importante, que compartilha esse mesmo momento aí com dengue, chikungunya e zika, é a leptospirose. Então, em locais onde o saneamento não é adequado, onde tem a presença de roedor, essa é uma doença que a gente tem que lembrar. Outras doenças veiculadas por água contaminada, nós lembramos aí da hepatite A e de outros vírus e bactérias que trazem um impacto no trato gastrointestinal, como as infecções intestinais. Então, se as pessoas acamparam, foram para algum local que tenha coleção hídrica e tenha presença de capivara, de cavalo e outros animais que podem carrear carrapatos, e aí nós vamos estar associando aí para mais uma hipótese diagnóstica a febre maculosa, apesar de não ser esse o período de ano de transmissão, mas a gente sabe que a febre maculosa ela pode ser transmitida ao longo do ano. Então, investigar se o paciente viajou, se ele teve em área de malária, seja no país ou seja em outros países. Isso é muito importante porque se você atrasa o diagnóstico de malária, especialmente falcíparo, a gente pode ter uma evolução ruim para o paciente. Então, tem que lembrar disso. Outras exposições, febre amarela, e a gente entra aqui com a questão das vacinas contra sarampo e contra rubéola. Nós estamos sempre preocupados com a criança, a gente sempre investiga a situação vacinal em criança e esquece que adolescentes, adultos também vacinam. E então nós vamos partir para fechar um pouquinho o nosso diagnóstico, né? Considerando epidemiologia, história, os sinais e sintomas, o momento do ano e os sinais clínicos, nós vamos fechar talvez aí nos arbovírus. Bom, diante do paciente com esse quadro febril tem o exantema, né? Nós podemos diferenciar aí um pouquinho. Em geral, o exantema nos quadros de zika, ele é mais inicial, ele tem uma distribuição crânio-caudal, né? Então ele aparece mais inicial do que se a gente considera, por exemplo, os quadros de dengue. Os quadros de chikungunya também podem apresentar exantema e ele gerar um pouquinho mais tardio do que o zika. Falta para o zika vírus, conjuntivite, a linfadenomegalia, né? Falta para o chikungunya um comprometimento articular mais intenso. Esse paciente, né, o Ricardo, ele refere uma dor articular, mas ao exame ele não tem alterações como edema, como artrite, né, que falariam mais a favor do chikungunya. Então, dentro desse quadro, parece que Ricardo tem aí um quadro de dengue, né? A gente não pode descartar, mas diante de uma suspeita clínica desses arbovírus, é sempre interessante que a gente conduza o caso como dengue, né? Porque dengue pode cursar com um quadro mais grave. Então, o que nós temos? Nós temos um paciente jovem, sem comorbidade, sem sinais de alerta e sem risco social. Então, ele é classificado como grupo A. E o que nós vamos fazer? Vamos reforçar a hidratação, lembrando que a hidratação nos casos de dengue é fundamental, isso muda o prognóstico. Então, quanto mais rapidamente a gente institui a hidratação, a gente garante uma evolução mais favorável. Então, nós vamos hidratar o Ricardo, nós vamos notificar o caso de dengue, vamos encaminhá-lo para casa, ele está bem, está estável, reforçando a hidratação, são 60 ml por quilo de peso, então nós temos que ter o quilo, né, pesar o paciente. E uma coisa muito importante é deixar o paciente alerta, o paciente e os familiares alerta dos sinais de alarme. O caso ele aproveita no final esse fechamento para destacar a diferença do momento de coleta de exames que estão avaliando o vírus, de exames que estão avaliando anticorpos contra os vírus. Então isso serve para dengue, serve para zika, serve para chikungunya. Quando você está procurando o vírus, então nós temos o exame NS1 para dengue, nós temos o exame de PCR, por exemplo, para zika e para chikungunya. Exames que focam o vírus, que a gente busca detectar o vírus, devem ser feitos nos primeiros dias de doença. Idealmente aí até em volta do 4º, 5º, 6º dia, ou seja, dentro da primeira semana. Já exames que detectam anticorpos, que são os exames sorológicos, então nós vamos ter o ELISA, né, IgM para dengue,
também para a zika. Estes exames são solicitados após o 6º dia, que é o momento então que o corpo já produziu anticorpos e eles passam a ser detectados uma quantidade relevante para que o teste resulte positivo.